Seria o cheiro úmido da terra, recém-regada pela chuva miudinha de um fim de tarde lisboeta, que aprendia aquele pequeno retângulo de marquise. Ou talvez a forma como a luz do entardecer, filtrada pelos prédios antigos da mouraria, arrancava reflexos cor de âmbar das folhas cerosas das suas orquídeas. Amara Oliveira não saberia dizer. Aos 42 anos, o seu mundo reduzira-se àquele apartamento modesto e ao balé silencioso de cuidar das suas plantas. Um mundo onde a sua pele escura e o seu corpo generoso, que a sociedade insistia em rotular de obeso, não eram objeto de escrutínio constante, de olhares enviesados, de comentários sussurrados que feriam mais do que qualquer grito. Ali, entre as suas phalaenopsis e os seus dendrobium, ela era apenas Amara. A mulher de dedos surpreendentemente ágeis, que coachava novas vidas de bulbos teimosos, a mente brilhante que outrora navegara os complexos labirintos da forense digital, agora adormecida sob camadas de desilusão e uma paz precária. A mulher de dedos surpreendentemente ágeis, que coachava novas vidas de bulbos teimosos, a mente brilhante que outrora navegara os complexos labirintos da forense digital, agora adormecida sob camadas de desilusão e uma mardo. O seu cabelo afro, uma coroa densa e orgulhosa salpicada por prematuros fios prateados, apanhava a luz enquanto ela pulverizava com delicadeza uma catleia de flores alvas. A sua roupa, um vestido de algodão com um padrão africano vibrante, era uma pequena rebelião contra a invisibilidade que lhe queriam impor. A campainha do andar de baixo soou, estridente, quebrando a quietude. Amara suspirou. Provavelmente seria Dona Lourdes, a sua vizinha do rés do chão, uma viúva septuagenária de coração grande e língua curiosa, uma das poucas pessoas naquele prédio que lhe dirigia um sorriso genuíno e não um olhar de soslaio. Desceu as escadas de madeira, cada degrau rangendo sob o seu peso, um som que Amara aprendera a ignorar, mas que sabia, os outros inquilinos registavam com precisão de sismógrafo. Abriu a porta e o sorriso de Dona Lourdes, enrugado como uma maçã guardada do inverno, confirmou a sua suspeita. Minha querida Amara, boa tarde. Estava a fazer um bolinho de fubá, lembrei-me de si. Não quer provar uma fatia com um chazinho? A voz dela era um bálsamo, um contraponto à aspereza do mundo lá fora. Dona Lourdes, que gentileza a sua. Claro que aceito, estava mesmo a precisar de uma pausa. Enquanto subiam para o apartamento de Amara, Dona Lourdes, com a sua agilidade surpreendente, ia tagarelando sobre as últimas do bairro. E dizem que vão fazer obras grandes por aqui, minha filha. Obras de gente rica. Querem deitar abaixo uns prédios mais velhos para fazer condomínios de luxo. Até já se vêem uns senhores engravatados a medir as coisas na rua de baixo. Não gosto nada disto, Amara. Esta mouraria está a perder a alma. Amara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, uma premonição fria que nada tinha a ver com a corrente de ar que entrava pela janela entreaberta da escada. Obras grandes, diz a senhora? No seu pequeno apartamento, o aroma do bolo de fubá misturou-se com o perfume terroso das orquídeas. Enquanto Dona Lourdes tagarelava sobre a neta que ia entrar para a universidade, a mente de Amara derivou para um passado que ela tentava manter selado. A Inovatec, o brilho dos seus primeiros sucessos, a excitação das descobertas, a sensação de estar no topo do seu jogo. E depois a queda, lenta, insidiosa, orquestrada. Lembrou-se de Ricardo Alencar Vasconcelos, então um jovem gestor de projetos ambicioso e com um sorriso que não lhe chegava aos olhos frios. Recordou os seus comentários subtilmente depreciativos nas reuniões, as piadas sobre perfis mais adequados para certas posições, o roubo velado das suas ideias, a forma como a sua competência era sempre recebida com um véu de surpresa condescendente, como se uma mulher negra e gorda não pudesse, por definição, ser brilhante. Recordou os seus comentários subtilmente depreciativos nas reuniões, as piadas sobre perfis mais adequados para certas posições, o roubo velado das suas ideias, a forma como a sua competência era bam, a humilhação final, a acusação forjada de negligência que a levara a demitir-se antes que a despedissem, para manter um resquício de dignidade. A dor ainda era uma brasa viva sob as cinzas da resignação. Uma semana depois a carta chegou. Papel oficial, linguagem fria e impessoal. O prédio onde vivia há 15 anos, o seu santuário, seria demolido. Dava lugar ao Mouraria Premium Living, um projeto da Valente Developments. O nome do CEO da Valente Developments fez o sangue da Amara gelar nas veias. Ricardo Alencar Vasconcelos. O fantasma do seu passado não só regressara, como vinha para lhe roubar o presente.
Current Path Characters, 4.000. Total Characters, 4.000. A reunião de moradores foi tensa, um microcosmo da luta de classes que se desenrolava em Lisboa. De um lado, os inquilinos antigos, rostos vincados pela preocupação, vozes embargadas pela incerteza. Do outro, Ricardo Alencar Vasconcelos, impecável no seu fato cinzento carvão, acompanhado por uma equipa de jovens igualmente aprumados e com expressões vazias. Ele apresentou o projeto com uma arrogância polida, falando de revitalização urbana, potencial de investimento e melhoria da qualidade de vida, eufemismos que mal disfarçavam o desprezo pelos que seriam desalojados. Amara permaneceu em silêncio durante a maior parte da reunião, observando. Ricardo não a reconheceu de imediato. Para ele, ela seria apenas mais uma das moradoras anônimas, um obstáculo insignificante. Mas quando ela se levantou para colocar uma questão técnica sobre os prazos de realojamento, os seus olhos encontraram-se por um instante. Um lampejo de reconhecimento, rapidamente substituído por um esgar quase imperceptível de desdém, passou pelo rosto dele. Faremos o possível para minimizar o transtorno, respondeu ele, a voz untuosa, mas compreendam que o progresso exige certas adaptações. Estamos a limpar a área de elementos que já não se coadunam com a nova imagem de modernidade que queremos para Lisboa. A frase pairou no ar, carregada de um subtexto que Amara sentiu como um golpe físico. Nos dias que se seguiram, uma ansiedade palpável instalou-se no prédio. Topógrafos e engenheiros entravam e saíam, medindo, fotografando, tratando os moradores como se já não existissem. Amara redobrou os cuidados com as suas orquídeas, como se a sua sobrevivência dependesse disso. A sua Paphiopedilum rothschildianum, uma orquídea rara e majestosa de pétalas escuras e labelo intrigante, que ela carinhosamente apelidara de Rainha Nzinga, em homenagem à guerreira africana, era o seu maior tesouro. Era um presente de si mesma, comprada com as últimas economias depois da debacle na Inovatec, um símbolo da sua própria resiliência e beleza singular num mundo que insistia em não as ver. Numa tarde particularmente cinzenta, Amara regressou das compras e encontrou a porta da sua marquise entreaberta. Um mau pressentimento apertou-lhe o peito. Entrou e o que viu fê-la cambalear. Vasos partidos, terra espalhada pelo chão. E ali, no meio da destruição, a Rainha Nzinga jazia decapitada, as suas flores exóticas esmagadas contra o mosaico frio. Alguém entrara durante uma das inspeções não anunciadas e, deliberadamente ou por negligência criminosa incentivada pelo desprezo reinante, destruíra o seu bem mais precioso. A dor foi imediata, aguda, uma lança a trespassar-lhe o coração. Não era apenas uma planta, era a sua esperança, a sua ligação à beleza, a materialização da sua capacidade de criar e nutrir vida. Era a última gota. A resignação que a envolvera durante anos estilhaçou-se e por baixo emergiu uma fúria fria, lúcida, uma determinação de aço. Ricardo Vasconcelos tinha ido longe demais. Ele não iria apenas roubar-lhe a casa, ele estava a tentar apagar a sua alma, e Amara não iria permitir. Naquela noite, o apartamento de Amara transformou-se. Os livros sobre botânica foram substituídos por manuais de segurança de redes. O aroma das orquídeas deu lugar ao cheiro metálico do hardware antigo que ela recuperou de caixas esquecidas. Os seus dedos, habituados à delicadeza das pétalas, agora voavam sobre o teclado com uma precisão esquecida. A investigadora forense digital, a mente brilhante que fora esmagada e silenciada, estava a despertar. A dor da perda da Rainha Nzinga era o combustível, mas a chama que ardia era a de uma justiça há muito adiada. Você quis apagar-me, Ricardo, murmurou ela para o ecrã onde a fotografia sorridente e presunçosa dele a encarava, mas esqueceu-se de uma coisa. Eu sou uma semente, e algumas sementes, quando esmagadas, só servem para espalhar ainda mais a sua essência. Amara mergulhou nas profundezas da internet, um oceano digital que ela conhecia como a palma da sua mão. Começou por traçar o perfil da Valente Developments, uma empresa relativamente nova, mas com um crescimento meteórico e uma série de aquisições agressivas de imóveis em zonas históricas de Lisboa. O nome verdadeiro de Ricardo, Alencar Vasconcelos, abriu-lhe portas para arquivos de famílias influentes, para uma teia de contactos políticos e financeiros que pareciam proteger os seus empreendimentos mais dúbios. Ela descobriu que a Rainha Nzinga não fora a única vítima. Outros prédios, outras comunidades, tinham sofrido o mesmo destino. Notificações opacas, intimidações veladas, acidentes infelizes que apressavam a saída dos moradores mais teimosos. Era um padrão,
uma estratégia cruel e calculada. Usando as suas antigas credenciais, algumas surpreendentemente ainda ativas em sistemas menos seguros da Inovatec, uma falha que a fez sorrir com ironia, e técnicas de OSINT, Open Source Intelligence, que aperfeiçoara ao longo dos anos, Amara começou a desenterrar os podres financeiros da Valente Developments. Encontrou contratos sobrevalorizados com empresas de construção pertencentes a amigos de Ricardo, faturas inflacionadas, um rasto de dinheiro que fluía para contas offshore. A fachada de revitalização urbana escondia um esquema de especulação imobiliária e, muito provavelmente, lavagem de dinheiro. Enquanto Amara tecia a sua teia digital, Ricardo, do seu lado, não estava inativo. As suas fontes informaram-no de que havia uma resistência mais organizada do que o previsto no prédio da moraria e que uma moradora problemática parecia estar a fazer demasiadas perguntas. Não demorou a ligar os pontos até Amara, lembrando-se vagamente da mulher corpulenta e de olhar inteligente da reunião. A ideia de que alguém como ela pudesse desafiá-lo era, para ele, simultaneamente ultrajante e vagamente divertida. Uma mosca a zumbir à volta de um leão. A pressão sobre os moradores aumentou. Avisos de corte de água e luz por supostas dívidas inexistentes. Pequenos atos de vandalismo nas áreas comuns, lixo espalhado, grafitis ofensivos. Dona Lourdes, que tinha um pequeno canteiro de sardinheiras e manjericos na entrada do prédio, encontrou uma manhã completamente destruído, as plantas arrancadas e pisadas. Os seus olhos encheram-se de lágrimas quando contou a Amara. Quem pode ser tão mau, minha filha? Eram só umas florinhas. A raiva de Amara solidificou-se ainda mais. Aquilo não era apenas sobre ela ou a sua casa. Era sobre decência, sobre respeito pela vida e pela dignidade das pessoas. Nesse mesmo dia, recebeu um e-mail anônimo. O corpo da mensagem continha apenas uma fotografia dela, tirada à distância, a sair do prédio, com um círculo vermelho tosco desenhado à volta da sua cabeça. Uma ameaça clara, embora cobarde. Ricardo estava a mostrar os dentes. Amara, em vez de se intimidar, sentiu uma clareza gélida. Contactou, usando um serviço de e-mail encriptado e um pseudônimo, Orquídea Negra, um jornalista de investigação conhecido pela sua coragem e integridade, Miguel Pides. Começou por lhe enviar fragmentos de informação, pequenas pistas sobre as irregularidades da Valente Developments, testando as águas. A sua investigação levou a descobrir um fórum online discreto, quase invisível, onde vítimas de especulação imobiliária e fraudes corporativas partilhavam as suas histórias e, por vezes, provas. Ali, sob o manto do anonimato, encontrou relatos que espelhavam o que acontecia na moraria, alguns ligados a projetos anteriores de Ricardo ou de empresas a ele associadas. Começou a cruzar informações, a construir um puzzle cada vez mais detalhado da teia de corrupção de Ricardo. Algumas dessas vítimas, encorajadas pela precisão das suas perguntas e pela sua evidente competência, começaram a partilhar com a Orquídea Negra documentos mais sensíveis, extratos bancários, contratos internos, e-mails comprometedores. Um ex-contabilista de uma empresa de fachada ligada a Ricardo, despedido por saber demais, tornou-se uma fonte particularmente valiosa. Ricardo, por sua vez, sentia que a mosca estava a tornar-se um problema real. A resistência no prédio não diminuía, e ele começou a suspeitar que havia uma inteligência por detrás dela que ia além do desespero dos moradores. Ordenou à sua equipa de segurança, um eufemismo para um grupo de ex-militares que faziam seu trabalho sujo, que intensificassem a vigilância sobre Amara e que encontrassem uma solução definitiva. O plano deles era sofisticado e cruel. Um ataque de phishing direcionado usando um falso e-mail da Segurança Social sobre uma suposta irregularidade nas suas contribuições como freelancer. O anexo continha um malware que, uma vez aberto, daria à equipa de Ricardo acesso total ao computador de Amara, permitindo-lhes plantar provas de atividades criminosas, talvez download de material ilegal ou comunicação com grupos extremistas, que a desacreditariam e a colocariam nas mãos da polícia. Amara, no entanto, não era uma amadora. O e-mail pareceu-lhe imediatamente suspeito. A linguagem, embora formal, continha subtis erros de concordância e um tom de urgência que não era habitual nas comunicações oficiais. Em vez de o abrir, isolou-o numa máquina virtual e dissecou o anexo. O malware era engenhoso, mas não para ela. Em poucas horas, não só neutralizou a ameaça, como conseguiu rastrear a sua origem até um servidor offshore conhecido por ser usado pela equipa de segurança de Ricardo. E melhor ainda,
Ao analisar o código do malware, encontrou uma falha. Uma porta dos fundos deixada acidentalmente pelos programadores de Ricardo. Um sorriso lento, quase predatório, iluminou o rosto de Amara. Apanhaste o isco errado, meu caro Ricardo, murmurou. Agora vamos ver quem realmente tem acesso a quê. Durante os dias seguintes, Amara trabalhou febrilmente, explorando a vulnerabilidade que descobrira. Era como voltar aos seus melhores dias na Inovatec. A adrenalina da caçada digital, a satisfação de desvendar segredos complexos. Conseguiu aceder a pastas partilhadas no servidor pessoal de Ricardo, onde ele, na sua arrogância, guardava cópias de comunicações comprometedoras, planos de negócios ilícitos e até mesmo gravações de conversas onde discutia abertamente as suas táticas de intimidação e suborno. Eram a prova de ouro que lhe faltava. Compilou tudo num dossiê digital irrefutável, encriptado e com múltiplas cópias de segurança. Enviou uma versão completa e anônima para o jornalista Miguel Pires, com instruções para o divulgar apenas sob o seu sinal. Ricardo, alheio ao contra-ataque de Amara, estava cada vez mais impaciente. A data do evento de lançamento do Moraria Premium Living aproximava-se e ele queria todos os problemas resolvidos. Ordenou à sua equipa que acelerasse a solução Amara Oliveira. Uma noite, quando Amara regressava de uma visita a Dona Lourdes, 2 vultos tentaram abordá-la numa ruela escura perto do seu prédio. Não eram profissionais, apenas brutamontes contratados, mas o susto foi real. Amara, apesar do seu tamanho, moveu-se com uma agilidade inesperada, usando a sua mala pesada como arma improvisada e gritando a plenos pulmões, o que afugentou os agressores. Mas o aviso estava dado. O jogo estava a tornar-se físico. Amara sabia que tinha de agir rapidamente. O evento de lançamento de Ricardo seria o palco perfeito. Ele estaria no seu auge, rodeado pela elite de Lisboa, gabando-se da sua visão e do seu poder. Seria aí que a sua queda teria o maior impacto. O dia do evento chegou, uma noite estrelada de primavera. O pátio da Galé, no Terreiro do Paço, estava transformado. Luzes, música ambiente, empregados de luvas brancas a servir champanhe. Ricardo Alencar Vasconcelos estava no seu elemento, cumprimentando investidores, políticos e figuras da alta sociedade, o seu sorriso polido a brilhar sob os holofotes. Ele ia apresentar o seu projeto de sonho, o culminar da sua visão para uma Lisboa moderna e exclusiva. Amara não estava lá fisicamente. Estava no seu pequeno apartamento na Mouraria, rodeada de monitores, o brilho dos ecrãs a refletir-se nos seus olhos determinados. O jornalista Miguel Pires estava a postos, infiltrado entre os convidados, com uma pequena equipa de reportagem. Os seus aliados online estavam prontos para amplificar a mensagem. Ricardo subiu ao palco, ovacionado. Começou o seu discurso, falando de transformação, progresso, um futuro brilhante para Lisboa. Atrás dele, um ecrã gigante exibia imagens renderizadas do luxuoso condomínio. Foi então que Amara deu o sinal. De repente, as imagens idílicas no ecrã gigante piscaram e foram substituídas. Primeiro, um e-mail de Ricardo a um dos seus advogados, discutindo formas de acelerar legalmente o despejo dos moradores da Mouraria, usando brechas na lei. Depois, uma gravação de áudio, a voz de Ricardo inconfundível, a instruir a sua equipa de segurança a dar um susto valente àquela gorda intrometida do segundo esquerdo. Seguiram-se extratos bancários, mostrando transferências para empresas de fachada, contratos com cláusulas abusivas, fotografias dos estragos feitos no prédio da Amara, incluindo a sua Rainha Nzinga, destruída. Um silêncio chocado abateu-se sobre a audiência. Ricardo, no palco, ficou lívido. Gaguejou, tentou dizer que era uma montagem, uma difamação. Mas as provas continuavam a surgir no ecrã, implacáveis, cada uma mais condenatória que a anterior. O jornalista Miguel Pires avançou, microfone em riste. Senhor Vasconcelos, pode comentar estas acusações gravíssimas? Estas provas foram-nos facultadas por uma fonte que se intitula Orquídea Negra. Tem conhecimento desta entidade? A máscara de Ricardo começou a estilhaçar-se. O seu rosto contorceu-se numa máscara de fúria e pânico. Gritou para a sua equipa técnica, ordenando que desligassem os ecrãs, mas já era tarde demais. A informação estava a ser transmitida em direto por vários canais independentes na internet, graças à rede de Amara. O escândalo explodia em tempo real. Nesse preciso momento, discretamente, vários agentes da Polícia Judiciária que tinham recebido o dossiê completo de Amara, enviado anonimamente momentos antes do início do evento, e que já investigavam algumas das atividades de Ricardo com base em denúncias anteriores, entraram no pátio da Galé.
Dirigiram-se calmamente ao palco. Ricardo Alencar Vasconcelos, disse um dos inspetores, a voz firme, está detido para interrogatório por suspeita de corrupção, fraude fiscal, coação e associação criminosa. Os flashes das câmaras disparavam incessantemente enquanto Ricardo era algemado e levado, o seu império de arrogância e impunidade a desmoronar-se à vista de todos. Os seus associados e investidores tentavam escapar discretamente, os rostos pálidos. O Mouraria Premium Living morrera antes de nascer. No seu apartamento na Mouraria, Amara observava tudo num dos ecrãs, o streaming ao vivo do evento. Não havia um sorriso de triunfo no seu rosto, apenas uma exaustão profunda e uma calma solene. Desligou o computador. O silêncio do seu pequeno refúgio pareceu, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente pacífico. Os dias seguintes foram um turbilhão mediático. O nome de Ricardo Vasconcelos e da Valente Developments estava em todas as notícias, sinônimo de corrupção e ganância. As investigações policiais aprofundaram-se, revelando uma teia ainda mais vasta de ilegalidades. Muitos dos seus associados foram também implicados. O projeto na Mouraria foi oficialmente suspenso e mais tarde cancelado por ordem judicial. Os moradores do prédio de Amara celebraram com um misto de alívio e incredulidade. Ninguém sabia ao certo quem era a Orquídea Negra, mas Amara tornou-se uma heroína discreta aos olhos de Dona Lourdes, que lhe levou um prato dos seus melhores sonhos de Natal, mesmo fora de época. Sempre soube que tinhas uma força especial, minha querida, disse-lhe a velhinha, os olhos a brilhar. Amara não procurou reconhecimento. A sua vitória era interna. Ela recuperara algo mais importante do que a sua casa, a sua voz, a sua dignidade, a certeza do seu próprio valor. As feridas do passado da sabotagem na Inovatec ainda lá estavam, mas já não doíam com a mesma intensidade. Tinham-se tornado cicatrizes, testemunhas da sua resiliência. Numa manhã de sol, algumas semanas depois, Amara estava na sua marquise. O espaço onde a Rainha Nzinga fora destruída estava agora ocupado por um novo vaso. Com mãos cuidadosas, transplantou um pequeno keiki, um broto saudável que conseguira salvar da sua orquídea perdida. Regou-o com a mesma dedicação de sempre. Era um novo começo, um símbolo de esperança renascida das cinzas da dor. O seu computador apitou. Um novo e-mail encriptado na sua caixa de entrada segura. Remetente. Justiça para a Alfama. Assunto. Precisamos da Orquídea Negra. Um outro promotor imobiliário, com táticas semelhantes às de Ricardo, ameaçava um quarteirão histórico de Alfama. Amara olhou para o pequeno broto de orquídea, depois para o ecrã. Um leve sorriso, enigmático e determinado, surgiu nos seus lábios. A luta contra o preconceito e a injustiça não tinha fim. Ela sabia. Mas agora, Amara Oliveira, a mulher que o mundo tentara silenciar e invisibilizar por ser negra e gorda, sabia também que a sua voz, a sua inteligência e a sua fúria justa eram armas poderosas, e ela estava pronta para as usar novamente. Começou a digitar a sua resposta. A Orquídea Negra estava de volta ao jardim. A resposta de Amara ao e-mail Justiça para a Alfama foi concisa. Estou a ouvir. Detalhes, por favor. Não havia hesitação, apenas a prontidão de quem encontrar um novo propósito, ou talvez redescoberto um antigo, moldado agora pela experiência e por uma clareza feroz. Os dias de invisibilidade autoimposta tinham terminado. Nos meses que se seguiram, a Orquídea Negra tornou-se uma lenda sussurrada nos círculos de ativistas comunitários e entre os jornalistas de investigação mais persistentes de Lisboa. Ninguém sabia a sua verdadeira identidade, mas os resultados do seu trabalho eram inegáveis. Esquemas de corrupção eram expostos, projetos imobiliários predatórios eram paralisados, e vozes que antes eram silenciadas encontravam uma forma de serem ouvidas, amplificadas pela sua mestria digital e pela sua rede crescente de colaboradores anónimos. Amara continuava a viver no seu modesto apartamento na Mouraria, agora seguro da demolição. A sua vida exterior pouco mudara. Ainda enfrentava os olhares e os comentários, a gordofobia e o racismo entranhados na sociedade. Mas algo dentro dela era diferente. Havia uma postura mais ereta, um brilho nos olhos que não era apenas o reflexo dos seus ecrãs. Era a luz da autoconfiança, da agência recuperada. Dona Lourdes continuava a ser a sua confidente mais próxima, embora nunca falassem abertamente sobre as atividades noturnas de Amara. A cumplicidade delas era feita de silêncios entendidos, de chávenas de chá partilhadas e de uma admiração mútua que transcendia as palavras.
Por vezes, Dona Lourdes deixava à porta de Amara um recorte de jornal sobre mais um escândalo exposto, com um pequeno raminho de alecrim pousado em cima, um antigo símbolo de lembrança e proteção. O caso de Ricardo Alencar Vasconcelos arrastou-se pelos tribunais, mas a quantidade de provas era tão esmagadora que a sua condenação por múltiplos crimes era uma certeza. A sua queda serviu de aviso para outros que operavam nas sombras. Embora Amara soubesse que a ganância e o preconceito eram ervas daninhas difíceis de erradicar. Ela já não se dedicava apenas à defesa do seu próprio espaço. A sua luta tornara-se maior. Ajudava pequenos comerciantes a protegerem-se de fraudes online, auxiliava grupos de inquilinos a descodificar contratos abusivos, fornecia ferramentas de segurança digital a jornalistas que investigavam temas sensíveis. Tudo sob o manto da Orquídea Negra. O trabalho era exaustivo, muitas vezes solitário, mas cada pequena vitória, cada injustiça revertida, alimentava a sua determinação. Numa tarde de outono, enquanto o sol dourava as folhas das árvores nos pequenos largos da mouraria, Amara recebeu uma visita inesperada. Era Miguel Pires, o jornalista. Ele trazia consigo uma jovem, tímida mas de olhar determinado, que se apresentou como Sofia, uma estudante de informática que seguira com admiração o caso Vasconcelos e as migalhas digitais deixadas pela Orquídea Negra. Amara, disse Miguel com um sorriso conhecedor, penso que a Sofia gostaria de aprender com a melhor. Eu pensei que talvez a Orquídea Negra pudesse precisar de uma aprendiz. Amara olhou para Sofia, viu o brilho da inteligência nos seus olhos, a fome de conhecimento, a mesma centelha que ela própria tivera antes que o mundo tentasse apagá-la. Viu também a forma como Sofia se encolhia ligeiramente, a insegurança de quem talvez também não se encaixasse nos moldes convencionais. Pela primeira vez em muito tempo, Amara sentiu algo mais do que a satisfação sombria da justiça feita. Sentiu uma pontada de esperança, a possibilidade de um legado. Olhou para a sua marquise, onde o pequeno cake da Rainha Nzinga mostrava agora as suas primeiras folhas fortes e saudáveis. As orquídeas são plantas resilientes, Sofia, disse Amara, a voz suave mas firme. Exigem paciência, conhecimento e um cuidado especial. Mas quando florescem, a sua beleza pode mudar a forma como vemos o mundo. Entre. Temos muito que conversar. A porta do apartamento de Amara Oliveira fechou-se, não para esconder uma mulher do mundo, mas para acolher uma nova aliança, para cultivar um novo jardim de resistência. A Orquídea Negra continuaria sua vigília, mas agora talvez já não estivesse tão sozinha na sua luta por um pouco mais de beleza e justiça num mundo que teimava em ser feio. E nas vielas da mouraria, e nos cantos mais escuros da cidade digital, a lenda crescia, alimentada pela coragem de uma mulher que se recusou a ser invisível e que transformou a sua dor na mais poderosa das florescências. A colaboração entre Amara e Sofia floresceu de forma inesperada. Sofia, inicialmente intimidada pela reputação quase mítica da Orquídea Negra e pela presença imponente de Amara, rapidamente se revelou uma aluna dedicada e uma mente igualmente brilhante. Trazia consigo uma energia jovem e um idealismo que por vezes faziam Amara sorrir com uma ponta de nostalgia e cautela. Amara, por sua vez, era uma mentora exigente, mas justa, partilhando não apenas o seu vasto conhecimento técnico, mas também as duras lições que aprendera sobre a natureza humana e as complexas teias de poder e preconceito. Juntas enfrentaram novos desafios. Um esquema de phishing que visava idosos, roubando-lhes as parcas poupanças. Uma campanha de desinformação online que procurava difamar uma pequena associação de imigrantes que lutava por melhores condições de trabalho. Um caso de assédio moral numa grande empresa de tecnologia, onde as vítimas eram silenciadas por acordos de confidencialidade abusivos. Em cada caso, a abordagem era meticulosa. Investigação profunda, recolha de provas irrefutáveis e uma estratégia de exposição que maximizava o impacto e minimizava os riscos para os mais vulneráveis. Amara ensinou Sofia a arte da invisibilidade digital, a importância da encriptação, a ética complexa do hacking justiceiro. Mas, mais importante, ensinou-a a ouvir as histórias por detrás dos dados, a ver a humanidade nas vítimas e a nunca perder de vista o porquê da sua luta. Não somos justiceiras no vácuo, Sofia, dizia-lhe frequentemente, enquanto analisavam linhas de código ou traçavam o fluxo de dinheiro ilícito. Somos a voz daqueles a quem tentaram roubar a voz. E essa responsabilidade é imensa. Houve momentos de frustração, claro,
Casos em que, apesar de todas as provas, a justiça formal tardava ou se mostrava complacente com os poderosos. Momentos em que o peso do preconceito que Amara ainda sentia no seu dia a dia parecia esmagador, fazendo-a questionar se a sua luta fazia realmente diferença. Nesses momentos, era muitas vezes Sofia, com o seu otimismo cauteloso, ou uma visita inesperada de Dona Lourdes com um dos seus bolos reconfortantes que a ajudavam a reencontrar o rumo. Um dia, Miguel Pires trouxe-lhes um caso particularmente difícil. Victor Goulart, um empresário do setor da construção civil, com fortes ligações políticas, estava a usar táticas de intimidação e violência para expulsar os moradores de uma zona da periferia de Lisboa, onde pretendia construir um mega empreendimento comercial, ignorando o impacto ambiental e social. Goulart era conhecido pela sua brutalidade e pelos seus métodos implacáveis, muito mais diretos e físicos do que os de Ricardo Vasconcelos. Este é diferente, Amara, alertou Miguel. Goulart não joga segundo as regras da elite corporativa. Ele joga sujo, muito sujo. Há relatos de agressões, de desaparecimentos temporários de ativistas. Tenham cuidado. Amara sentiu um arrepio familiar, uma mistura de apreensão e daquela raiva fria que se tornara sua força motriz. Olhou para Sofia, que, apesar de pálida, mantinha o olhar firme. O que sabemos sobre a segurança digital dele, Sofia? A investigação sobre Goulart foi a mais perigosa que tinham enfrentado. Os seus sistemas eram menos sofisticados que os de Vasconcelos, mas a sua rede de informadores e capangas era vasta e violenta. Amara e Sofia tiveram de usar todas as suas precauções, trabalhando em locais diferentes, comunicando apenas através de canais seguros, muitas vezes sentindo o peso da vigilância sobre elas. Descobriram que Goulart não só estava a usar táticas ilegais de despejo, como também estava envolvido em esquemas de trabalho ilegal, explorando imigrantes em situação irregular nas suas obras e em despejo ilegal de resíduos tóxicos. As provas eram chocantes, mas obtê-las implicava riscos reais. Numa noite particularmente tensa, enquanto Sofia tentava aceder remotamente a um servidor que continha os registros de pagamento aos trabalhadores ilegais, o sistema de alerta que Amara instalara disparou. Alguém estava a tentar um contra-ataque, uma tentativa de localizar a sua origem. Amara, com uma calma que desmentia a urgência, guiou Sofia através dos procedimentos para cortar a ligação, apagar os rastros e desviar a atenção. Conseguiram escapar por pouco. Eles sabem que estamos perto, disse Sofia, a voz a tremer ligeiramente, mas os olhos a brilhar com adrenalina. Sim, respondeu Amara. E isso significa que temos de ser mais inteligentes e mais rápidas. O plano final para expor Goulart foi mais complexo e arriscado do que qualquer coisa que tinham feito antes. Não bastaria uma simples fuga de informação. Precisavam de algo que o paralisasse instantaneamente e que protegesse as suas fontes e as vítimas. Amara concebeu uma operação multifacetada. Enquanto Sofia preparava um pacote de dados irrefutável para ser entregue simultaneamente a várias redações de jornais e autoridades europeias, contornando possíveis bloqueios a nível nacional, Amara usaria uma vulnerabilidade que descobrira nos sistemas de controlo financeiro de Goulart para congelar temporariamente uma grande transferência de dinheiro destinada a silenciar testemunhas-chave. A noite da operação foi de uma tensão quase insuportável. No seu pequeno apartamento, iluminada apenas pelos ecrãs, Amara sentia cada batida do seu coração. Sofia, a partir de um local seguro diferente, mantinha-se em comunicação constante através de mensagens encriptadas. Dona Lourdes, percebendo a gravidade no ar sem que nada lhe fosse dito, tinha deixado à porta de Amara um pequeno termo com chá de cidreira e um pratinho de biscoitos de canela. Um gesto simples de apoio que comoveu Amara profundamente. No momento exato em que Goulart pensava ter silenciado a última voz dissidente, os seus ecrãs financeiros piscaram a vermelho. A transferência crucial fora bloqueada. Quase em simultâneo, os telemóveis dos principais jornalistas do país começaram a apitar com a chegada do dossiê da Orquídea Negra. Desta vez incluía não só documentos, mas também vídeos obtidos por drones amadores que mostravam o despejo ilegal de resíduos e as condições desumanas dos trabalhadores. O império de Victor Goulart começou a ruir nessa mesma noite. As autoridades, já sob pressão de investigações anteriores instigadas discretamente por Amara e Miguel, não tiveram outra opção senão agir rapidamente e com força. As suas ligações políticas não foram suficientes para o salvar da avalanche de provas.
Alguns dias depois, Miguel Pires visitou Amara. Conseguiram outra vez, Orquídea Negra, disse ele, um sorriso cansado, mas admirado no rosto. Goulart está preso. As vítimas estão a começar a falar agora que se sentem seguras. Mudaram a vida de muita gente. Amara acenou com a cabeça, uma sensação de dever cumprido a aquecer-lhe o peito, mas sem euforia. Ainda há muitos Goularts por aí, Miguel, e muitos Ricardos. Eu sei, concordou o jornalista, mas também há mais orquídeas negras a surgir. A Sofia é prova disso. O que fizeram inspirou muita gente. E era verdade. Nos meses que se seguiram, Amara começou a receber mensagens encriptadas de outros jovens programadores, analistas de dados, até advogados, oferecendo as suas competências para ajudar anonimamente. A Orquídea Negra estava a tornar-se menos uma pessoa e mais um movimento. Uma rede descentralizada de resistência digital contra a injustiça. Amara continuou a ser o coração dessa rede, a mentora, a estratega principal. Mas, cada vez mais, delegava tarefas, ensinava, capacitava outros a lutar as suas próprias batalhas. Ensinou Sofia a ser não apenas uma hacker brilhante, mas também uma líder cautelosa e ética. Numa tarde de primavera, um ano após a queda de Goulart, Amara estava na sua marquise. O keiki da Rainha Nzinga era agora uma planta jovem e vigorosa, com uma haste floral a prometer a sua primeira floração. Ao seu lado, Sofia mostrava-lhe num tablet os planos para uma nova plataforma segura que permitiria a cidadãos denunciarem anonimamente casos de corrupção. "O que acha, Amara?" perguntou Sofia, os olhos brilhantes de entusiasmo. Amara olhou para a jovem, para a sua inteligência e paixão. Olhou para a sua orquídea resiliente. Olhou para a mouraria lá fora, um bairro que ela ajudara a proteger. Um bairro que, apesar de todas as suas lutas, continuava a pulsar com vida e diversidade. Um sorriso genuíno, sem vestígios da antiga melancolia, iluminou o rosto de Amara Oliveira. Um rosto que o mundo tentara definir pelo peso e pela cor, mas que agora irradiava a força tranquila de quem encontrara o seu lugar e o seu poder. Não apesar de quem era, mas precisamente por causa de tudo o que era. "Acho, Sofia", respondeu Amara, a voz quente e firme, "que está na hora de ensinarmos o mundo a apreciar a beleza de todos os tipos de flores e a força indomável das suas raízes. A luta continuaria, as batalhas seriam muitas. Mas a Orquídea Negra já não era apenas uma vingadora solitária movida pela dor. Era uma jardineira de esperança, cultivando um futuro onde mais vozes pudessem florescer.